E hoje eu quero falar a mensagem que nós preparamos, estamos pregando, fazendo essa experiência, né? Talvez todas as ceias nós vamos estar fazendo uma mensagem única para toda a igreja aba, né? Olha só, a nova aliança é o título dessa mensagem. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Lucas 22, 20. Eu vou ler na versão King James, talvez seja um pouco diferente da sua, mas eu vou ler na versão King James. Diz assim: da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando. Este cálice significa, esse cálice é um emblema da nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Nova aliança. Jesus estava dizendo, esse cálice representa o meu sangue, e o meu sangue é a nova aliança com vocês. O meu sangue é a nova aliança. Deus havia feito várias alianças com os homens. Por exemplo, uma aliança, a noética. A aliança noética, até hoje a gente vê, quando tem nuvens nos céus e uma chuva assim, a gente vê lá o arco de Noé, o arco de Deus. Muitos chamam de arco-íris. Íris era um deus grego, é falso, é mentiroso, tomou posse do arco de Noé, ele roubou, ele é plagiador, ele é sem vergonha, esse deus fajuto, ele roubou o arco de Noé. Não é o arco Íris, não é de Íris, não é dessa deusa grega aí, não, é o arco da aliança de Deus com os homens. Não vão mais destruir a terra com o dilúvio. Deus permanece fiel no seu pacto, os homens não. Também fez um pacto com Abraão, ele disse, em ti serão benditas as famílias da terra. Deus manteve até hoje, e essa bênção chegou em nossas vidas, através de Jesus Cristo. Gálatas 3,13 diz, porque em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegaram até nós. Amém? Também fez um pacto com Israel, dizendo para Israel, você vai ser um povo meu, exclusivo, e você vai fazer sacrifícios pelo pecado, para que eu perdoe os vossos pecados. Vocês vão ter que colocar um substituto de vocês, um cordeiro que vai morrer por vocês, o sangue dele será derramado para que eu possa perdoar e apagar os pecados de vocês. Essa lei também está sendo quebrada até o dia de hoje. Fez uma aliança com Davi, e ele disse, olha, da tua descendência virá o Messias. Deus cumpriu a sua parte do pacto. Salomão, ele disse assim, você vai construir a minha casa. E, amados, teve o maior culto de avivamento da história, no dia que inauguraram o templo de Salomão. No dia que inauguraram o templo de Salomão, a glória de Deus encheu aquele lugar de tal forma que os sacerdotes queriam falar, né? Você pegava um microfone, né? Ah, Senhor, como se tivesse microfone naquela época, né? E agora caía pelo poder de Deus, e tem muito crente crítico hoje que ia estar no Face dizendo assim, caíram pelo poder do diabo, porque mas caíam pelo poder de Deus, prostrados, não conseguiam nem falar, porque a glória de Deus encheu aquele templo de tal forma. Deus fez uma aliança, e Salomão orou e disse, olha, Deus está dizendo, eu ouvirei a oração que se fizer neste lugar. Foi ali que apareceu aquele texto onde ele está orando, Salomão, e falando a promessa de Deus assim, se o meu povo, se ele pecar, sair e fizer coisa errada, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, confessar os seus pecados, deixar esses pecados e vier a mim, nesta casa, eu ouvirei a sua oração. Hoje nós somos a casa de Deus, a glória da segunda casa é maior do que a primeira, disse a Ageu. A glória de Deus está nessa segunda casa hoje. Tudo que se orar entre a igreja, quando a igreja se une num propósito de oração, a glória de Deus desce. É por isso que o Brasil está sendo mudado, amados, porque a igreja ora. Talvez o diabo diga, não, vocês oraram, não adianta nada. Adianta sim, está acontecendo, continue crendo. Continue orando, nós vamos ver um Brasil de acordo com a vontade de Deus. Josué tentou renovar, porque os homens quebraram a aliança já. A aliança veio ali no Pentateuco, primeiro livro depois do Pentateuco, que é Josué, já quebraram a aliança. Mas Josué renovou a aliança. Ele disse, olha, se vocês quiserem servir qualquer Deus que existe por aí, sirvam. Contudo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Amados, tem muita gente querendo tirar você do propósito de Deus, tirar você do foco. Eles vêm com um monte de nhenhenhen, um monte de criticazinhas, e um monte de coisa, sabe? Quando eles vêm, estão lutando com Deus. Cuidado, não sejam desses. Né? Faça aliança, fique firme na aliança. Essa aliança vai trazer diferenciações na terra. Olha só, é impossível aos homens justificarem-se pela lei. Por que Deus colocou a lei sobre a terra? Muitas pessoas dizem, mas se a lei é difícil de cumprir, ninguém consegue cumprir. Nosso amigo Tiago, né, nosso apóstolo amado, que escreve aquele livro, ele diz assim, em 2:10, se você cumprir toda a lei, mas se você tropeçar num só ponto da lei, você é culpado pela lei toda. É impossível cumprir a lei. Então por que Deus colocou a lei se é impossível? Porque Deus queria mostrar para nós que nós não poderíamos nos justificar com as nossas obras. Ele disse, ó, façam desse jeito então. Aí o homem tentava, e todo ano o homem pegava o melhor cordeiro que ele tinha e tinha que levar lá para sacrificar, porque ele continuava errando. A lei veio só para provar para nós, amados, de que não funciona. Na nossa força não dá. Nós não conseguimos fazer o coração de Deus se agradar pela nossa própria força. Não é o que nós fazemos que vai mover o coração de Deus. Nós não podemos, com o que nós fazemos, com o que nós queremos fazer, vencer a Deus ou colocar a justiça para que Deus olhe para nós e diga, esse é justo, esse está aprovado. Não existe como homem algum fazer obra alguma que o faça ter direito de entrar na sala do trono de Deus. Deus, olhando para isso, disse, então, nós precisamos resolver esse problema. Como o homem não consegue cumprir a parte dele, como o homem não consegue fazer, o homem vive quebrando essa aliança. Eu preciso fazer uma aliança com o homem, com outra base. E daí Deus disse, Jesus, você vai ser o Cordeiro de Deus. E ele veio para ser o Cordeiro de Deus. E ele foi o Cordeiro de Deus. E ele morreu naquela cruz pelo meu pecado e pelo teu pecado. E quer saber de uma coisa? A única obra que a nova aliança exige, minha e de você, é a fé. Creia. Creia que a obra dele é perfeita. Creia que o sacrifício dele é uma vez por todas. É só isso que é exigido. Quando Jesus morreu naquela cruz, nunca mais precisou levar cordeiro de ano em ano para ser morto em Jerusalém. O véu se rasgou de alto a baixo. Por isso ele disse aqui em Lucas, esta é a nova aliança no meu sangue. É sobre essa aliança que nós vamos falar nesta manhã. Essa nova aliança no sangue do Cordeiro. Jesus fez por nós na cruz o que nós mesmos não poderíamos fazer. Não somos perfeitos. Por isso, nosso sacrifício é imperfeito. Mas o sacrifício dele, diz o escritor dos Hebreus, é perfeito e é eterno, é para sempre. Aleluia. Existem 6 verdades nesta nova aliança que eu quero falar com você nesta noite. Primeira, Cristo é o mediador da nova aliança. Amados, não adianta você procurar em Santo Antônio, São Francisco de Assis, Nossa Senhora. Não são mediadores. A Bíblia diz que ele é o único mediador. Ele foi constituído mediador pela obra redentora da cruz. Abra lá em Hebreus 9:14 comigo. Diz assim, eu vou lendo rápido, amado, você tem que ser ágil no teu celular ou na tua Bíblia aí. Diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate
por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava até a primeira aliança. Todos os pecados da humanidade, Jesus disse, eu vou pagar a conta. Está pago, eu vou pagar. Eu resolvo esse negócio, eu pago a conta. Ele é o mediador. Não adianta dizer assim, mas eu vou lá orar e vou pedir para o pastor ser o meu mediador. Pastores são conselheiros, não são mediadores. Pastores podem te aconselhar a chegar no mediador, porque é o mediador que vai falar por você diante de Deus. 1 João, capítulo 2, ele diz assim, filhinhos, eu escrevi essas coisas para vocês não pecarem, mas se porventura vocês pecarem, lembrai-vos, há um advogado nos céus, Jesus Cristo, justo. É Ele que é o nosso advogado. Ele é o nosso mediador junto ao juiz eterno. 2. A nova aliança custou o sangue de Jesus. Ele é o mediador, mas quanto custou para ele para ser o mediador? Vê comigo Romanos 5:8, diz assim, porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Jesus Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Olha só, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, está escrito na palavra de Deus. 1 Pedro 1,18 diz assim, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. O modo vão de viver que a gente tinha, amados, ele foi pago por Jesus lá na cruz. Olha só, terceiro, a nova aliança trouxe o benefício da justificação. Romanos 5 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não consegue ter paz com Deus por meditar. Essa paz é a paz que o mundo dá. Mas Jesus disse que ele preparou para nós uma paz que transcende todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente nele. Colossenses 2,14 diz assim, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente pregando na cruz. Diz assim, você é um pecador. Mas Jesus, é uma canção tão antiga, será que a gente consegue resgatar essa canção? Jesus riscou a cédula e é contra nós. Gravou-a na cruz, nos libertou. Aleluia, olha só o coral. Jesus riscou a cédula. O diabo pode vir e dizer assim, mas eu sei que você fez isso. Não, Jesus riscou a cédula. O que eu não podia fazer, a dívida que eu nunca conseguiria pagar, Jesus passou. Você já imaginou? Você entra no restaurante, você faz um pedido assim, come aquilo que você queria, de repente você põe a mão no bolso, onde é que está minha carteira? Esqueci a carteira, estou sem carteira. E aí a tua esposa diz assim, mesmo que você tivesse carteira, nós estamos sem dinheiro, o que você pediu é louco. Aí alguém passa pela tua mesa assim, tudo bem, daqui, hoje eu vou pagar a tua conta. Jesus passou pela sua vida assim, e aí, está apavorado? Está com medo de passar no caixa, não sai do restaurante, está vivendo 3 semanas dentro do restaurante para não sair pelo caixa, porque não tem dinheiro para pagar? Eu tenho, está aqui, está paga a tua dívida. Foi o que Jesus fez com todos os nossos pecados. Eu não consigo pagar, não tem como eu pagar. Jesus disse, daqui que eu pago. E nos justificou, nos tornou justo. Eu era pecador diante de Deus. Agora eu oro e digo, Pai nosso, além de ser meu pai, fui adotado também por Jesus. Ele diz, fala filhão,
Aí o acusador diz assim, mas... Ele diz assim, não, mas ele tem a marca de Cristo, ele é justo, justificado. A nova aliança trouxe esse benefício sobre as nossas vidas. 4, a nova aliança trouxe reconciliação com Deus. Olha só, Romanos 5,10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havido sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida? E ainda mais, se nos gloriarmos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Ninguém consegue nos separar. Por isso que Romanos 8 tem, quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém pode nos separar, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada, nem pecado, nada pode, porque Jesus Cristo morreu por você e te fez filho de Deus, te reconciliou com o Pai. Você e o Pai agora têm uma amizade limpa, lisa. Quando você dobra o joelho e você fala com Ele, Ele te ouve, porque você está reconciliado. Você tem o direito de entrar na casa dEle e falar, Paizinho, eu estou aqui. Ele vai dizer, fala, filho amado, estamos reconciliados. Colossenses 1,3 diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. 5, a nova aliança exige um compromisso, viver para aquele que por nós morreu. 2 Coríntios 5,15 diz assim, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja, quando Jesus morreu naquela cruz, Ele tinha um propósito para a sua vida. Efésios 2,10 é o versículo muito falado nessa igreja, porque Ele nos chamou, Ele nos criou em Cristo Jesus. Nós somos uma nova criatura, recriados em Cristo, feitos de novo em Cristo, para um propósito que Ele preparou para nós de antemão, para andarmos em obras que Ele preparou para a nossa vida de antemão. Ele quer viver em você. O compromisso que nós temos pela nova aliança é deixar Cristo viver em nós. Quando você estiver no trânsito dirigindo, e vai acontecer, não é você dirigindo, tem que ser Cristo dirigindo, é Cristo vivendo em nós. Tem que dar a vez, deixar passar. Pode buzinar atrás, não tem problema. Eu não vou me irritar. Vai organizar o trânsito. Pronto, agora nós vamos fluir. Cristo em mim, vivendo a vida. É Cristo que tem que estar em mim quando eu entro numa repartição pública, quando eu entro numa lanchonete, quando eu entro em qualquer lugar. É Cristo em mim quando eu entro na prefeitura. É Cristo em mim quando eu entro na escola, na universidade, quando eu entro na minha empresa para trabalhar. É Cristo vivendo em mim. Apocalipse 12:10 diz assim, 10:11, né? Diz assim, então ouvi uma voz grave que vinha dos céus, proclamando. Não vou conseguir fazer a voz grave de Deus, né? Imagine. Nem com efeito espacial aí, né? Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram. Eles, nós aqui, essa igreja, o venceram ao diabo, aquele acusador, por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do seu testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida, mas deixaram Cristo viver neles. A palavra do testemunho sendo pregada, anunciada. Amado, pregue a verdade. Mesmo que te custe sofrer bullying. Que você é um desses retrógrados. Eu não sabia que ia repercutir tanto esses outdoors na cidade, amados. Tem até crente falando mal lá embaixo, dizendo coisa embaixo. Por que eu não concordo com isso, não concordo com aquilo? Amados, estão pregando uma mentira, dizendo, criança é assim. Nós só falamos um outdoor. Mostrando que a Bíblia tem razão e outro dizendo que a ciência confirma a Bíblia.
Está repercutindo, tem crente que não pode mais, parece que tem comichão no ouvido pela verdade. A verdade incomoda, amados. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Parabéns para o Meblu, por essa unidade de pastores. Porque a verdade tem que ser colocada, a verdade tem que ser exposta, a verdade tem que ser trazida. 99% da população blumenauense crê na família e eles não têm oportunidade de ter uma voz. Então que eles tenham a partir de hoje a voz de dizer: na minha família o diabo não toca. Em nome de Jesus. Por quê? Porque Cristo tem que viver em nós. Cristo tem que viver na nossa família. Cristo tem que viver na nossa vida. Sexta e última. A nova aliança nos deu um ministério. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ouço muito de vários irmãos assim: pastor, eu não preciso evangelizar, porque isso é um ministério do evangelista. Eu li na Bíblia, o pior é que eles vêm com uma teologia querendo ensinar a gente. Eles dizem: não, eu li na Bíblia, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. É o evangelista que tem que evangelizar. Aí ele anula a voz de Jesus dizendo: ide por todo mundo, falando com qualquer discípulo. Ainda hoje tem as pessoas que querem anular a voz de Cristo com as suas ideologias. E é contra as ideologias desse mundo que nós temos que levantar o testemunho da nova aliança. Não tem salvação sem Cristo, amados. Não existe remissão de pecados sem o sangue derramado. Sem essa nova aliança não há salvação para nenhuma pessoa nesse mundo. E nós, diga, nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. É minha responsabilidade. Cristo vive em mim, eu vou pregar o que Cristo prega. Cristo vive em mim, eu vou pensar o que Cristo pensa. Cristo vive em mim, eu vou fazer o que Cristo faz. Ame. Não fique, sabe, eu li aquelas críticas lá, porque eu não tenho Face, então eu tenho que ler no Face dos outros, né? Mas, pastor, olha só, faz aquela copiazinha, manda no WhatsApp, né? Olha só, o que fulano falou, que não sei. E eu olho para aquilo e digo assim: amado, não odeie eles. Não fique com raiva de quem falou besteira com relação a essas coisas. Ame. Cristo ainda não vive neles. Nós precisamos pregar o evangelho para eles. Se eles não entenderam ainda, não podemos julgá-los. Nunca julgue uma pessoa dessa. Pelo contrário, se você achou estranho o que ela escreveu, põe essa pessoa na tua lista de oração. Alguns deles não têm nome lá, eles põem um apelido. É o uau, fum, qualquer coisa. Porque eles não têm coragem de pôr o nome no Face. Então eles inventam um Face esquisito lá com um apelido. Deixa o apelido, põe o apelido. Senhor, tu sabe quem está atrás desse apelido. Eu oro por essa vida, eu abençoo essa família, eu abençoo essa pessoa. Se o diabo está judiando dela, causou traumas na vida dela, eu profetizo, ela será liberta, porque a palavra é a verdade, e a verdade liberta. Está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. E olha só, esse ministério está sobre nós. 2 Coríntios 5,18 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. É eu e você que temos que ir lá nos humilhar. Ai, eu não gosto. Tudo bem, mas eu vou te dizer uma coisa: está escrito. Ninguém vai evangelizar com o politicamente correto, amados. Nós só podemos evangelizar com a Bíblia. Nós não podemos evangelizar esse mundo com, Não, olha, está escrito, a Bíblia diz. Essa é a verdade de Deus. O Senhor disse isso. Está escrito na palavra do Senhor. Foi assim que Jesus falou com o diabo. Foi assim que Pedro falou para o Sinédrio. Importa nos agradar a Deus ou a homens? A palavra da reconciliação pode nos custar uma zombaria, uma piada, uma ridicularização. Mas eu sei de uma coisa: quando uma pessoa entender, amados, não tem maior alegria no ministério do que ver uma vida restaurada. Não tem maior alegria do que ver uma pessoa
pudesse subir aqui, como eu vi lá em São José dos Campos, nós vamos trazer o 30 semanas para cá, de pegar e dizer assim, meu nome é João da Silva. Com 6 anos eu fui abusado por meu irmão, por um primo. Minha vida mudou. Várias coisas vieram sobre a minha mente, sofri muito na escola. Minha tendência se tornou pecaminosa, porque ele põe nome de pecado para aquelas coisas que as pessoas dizem, escolha. Pode ser escolha, mas é uma escolha pelo pecado, irmãos. E ele conta aquilo, depois ele diz, mas um dia Cristo entrou na minha vida. Entrou no meu coração. E eu perdoei aquelas pessoas. E eu abençoei eles. E eu tenho orado para que meu irmão e meu primo se convertam. Porque Jesus é isso. E começa a dar testemunho de Jesus. E em 3 minutos ele diz, muito obrigado por você ter me ouvido. E aquela igreja pega fogo em cada testemunho de reconciliação, de restauração. Amados, esse é o ministério. Diga para a pessoa que está do seu lado. Olha bem, esse é o ministério de Deus sobre a tua vida. Amados, tem uma notícia para você. Deus não erra. Quando Deus te escolheu, Ele não errou. Quando Ele disse, você, Nelson Andrade, vou te salvar, tem um propósito com a tua vida. Ele não errou. Ele tem um propósito. Quando Ele olhou e disse, Sheila Olaves, eu tenho um plano na sua vida. O diabo pode falar o que ele quiser. Esse plano vai se cumprir, porque aquele que fez as promessas para nós é fiel. Deus nos chamou para fazer diferença nessa terra. Não fique chateado com as pessoas quando elas falam uma coisa que você acha que elas não deviam de dizer. Elas continuam um campo missionário, elas continuam precisando ser amadas, elas precisam, mas isso não deve fazer você mudar a verdade bíblica. Metodologias podem mudar, mas o fundamento não pode mudar. Para ganhar uma pessoa para Jesus, eu não posso mudar o Evangelho. Eu não posso mudar a palavra de Deus. Aí alguém diz assim, mas isso é um discurso de ódio. Será? Será que é um discurso de ódio? Dizer para eles que o pecado está destruindo a casa deles porque Deus criou desse jeito? É um discurso de ódio dizer o plano de Deus? Ou é um de amor? Pregue a verdade. Jesus te chamou para reconciliar o mundo com Ele. Paulo foi preso tantas vezes, nem quero entrar nesse detalhe, quero voltar para a nova aliança. Concluindo, por esta aliança, nós nos tornamos o povo de Deus. É por causa dessa aliança de Cristo que eu passei a ser povo de Deus. É por causa de Cristo que você é povo de Deus. A Bíblia nos ensina uma coisa, ele diz assim, aquele que se envergonhar de mim, também eu me envergonharei diante do meu Pai. Aquela pessoa diz assim, não é bem assim, não. Eu acho que não. Aí ele vai dizer, olha, Pai, também acho que não. Tenho vergonha dessa pessoa. Estou envergonhado dela ter feito isso, com o meu nome, com o meu Evangelho. Mas também diz que todo aquele que crer nele e que confessar, ele vai dizer, Pai, olha só, apanhou, levou tapa na cara, foi preso. Mas é assim. Os discípulos foram inquiridos e apanharam na cara e foram para casa. E no caminho, eles não estavam dizendo assim, que governo ruim que nós temos aqui em Jerusalém. Nós temos que mudar o PT daqui. Nós temos que fazer a próxima eleição. Eles não estavam preocupados com isso. Eu até acredito que Deus vai fazer uma grande revolução nesse próximo ano eleitoral nesse país. Mas sabe o que era a conversa deles? Que privilégio que nós tivemos. Apanhamos por causa do nome de Jesus.
bateram em nós porque nós pregamos a verdade. Essa foi a palavra. Sabe o que eles oraram? Senhor, olha as ameaças deles. E dá-nos mais intrepidez ainda para pregarmos a tua palavra. Enquanto tu estendes a tua mão, para que se façam sinais e prodígios no nome do teu santo Filho, Jesus Cristo. Amado, o diabo está querendo intimidar você. Eu lembro um dia, um político tentou dar uma ajuda para nós, nessa entidade da Umeblu, quando eu era presidente. E ele disse, olha, eu só posso ajudar vocês porque o Estado é laico. Eu não vou dizer o nome dele, que ele já está em baixa mesmo, faz tempo. Mas ele disse assim, você tem que tirar o nome evangélico e tudo que fala a palavra Jesus nesse estatuto de vocês, porque o Estado é laico. E a minha resposta foi para ele assim, o Estado é laico, a associação é cristã. Se você pode ajudar entidades e outras entidades filantrópicas com nomes de outras coisas, é laico, você pode ajudar quem você quiser, você poderia nos ajudar também. Porque o Estado é laico, ele ajuda quem ele quiser. Mas a prova, eu vi o diabo agindo na vida daquele político, dizendo assim, nega a tua fé e eu te dou bênçãos. Ele disse isso para Jesus. Só faz a minha vontade, me serve aí, eu vou te dar tudo isso. E Jesus disse, está escrito. É assim que eu vou responder sempre o diabo, está escrito. Em nome de Jesus. Por esta aliança nos tornamos povo de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando você fala o que a palavra diz, você ilumina o caminho. Para encerrarmos, fica de pé. Hebreus 8:10 diz assim, esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis nas suas mentes e nos seus corações escreverei a minha lei. E lhes serei seu Deus, e eles serão meu povo. Quem aqui é povo de Deus? Aleluia.